Hoje vamos falar de uma personagem do Evangelho que é Joana de Cusa. E vamos ver em que família ela estava inserida e da forma em que ela conheceu Jesus. Joana de Cusa aparece só 2 vezes no Evangelho. E aparece no Evangelho de Lucas. No capítulo 8, no versículo 1-3, diz: E andavam com ele os 12 e algumas mulheres que tinham sido livradas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana. Então vemos aqui que Joana de Cusa era uma das mulheres que acompanhava Jesus. Mais à frente, também no Evangelho de Lucas, ele diz: E voltando do sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. Estas são as únicas 2 referências que temos no Evangelho de Joana. No entanto, pelo nosso querido Chico Xavier, Humberto de Campos nos traz a velha história de Joana de Cusa. Vamos agora então voltar ao passado e situar-nos na Galileia, no tempo em que Jesus pregava. Naquela época, a Galileia era uma zona com flores muito belas e um clima muito ameno, onde as pessoas que estavam no governo gostavam de ir lá passar temporadas e, digamos, era aquela zona mais bonita que tinha a Galileia. E havia uma cidadezinha, ou há uma cidadezinha que é Cafarnaum, onde Jesus pregava. E é nessa cidade de Cafarnaum que vamos encontrar então Joana. Naquela altura, a mulher não era muito bem considerada na sociedade. A mulher era mais bem rejeitada e a partir dos 12 anos elas já estavam aptas para casar-se. Mas casavam com quem diziam os pais, porque a figura masculina era aquela que predominava na sociedade e elas não tinham escolha. Era assim, as mulheres eram tão rejeitadas que até na hora de, por exemplo, almoçar, elas ficavam de pé enquanto o marido almoçava. No caso dele precisar de alguma coisa, elas tinham que o atender. Então vamos encontrar Joana inserida nessa sociedade e casada com Cusa. Daí vem o nome de Joana de Cusa. E como tantas outras mulheres daquela sociedade, Joana tinha desgostos no casamento. O seu esposo, Cusa, era um intendente de Herodes. Naquele tempo, Herodes Antipas era quem estava no governo e ele tinha um cargo público. Mas era um senhor que ora estava bem com os judeus, ora estava bem com os publicanos, que era aquele que lhe dava mais rendimento, ora estava ora estava com outros. Tinha uns negócios, não eram muito legais e tinha uma boa posição na sociedade, porque tinha aquele cargo público e dava para ele andar a fazer comércio naquela altura. Joana, portanto, estava casada com Cusa e também então tinha uma boa posição na sociedade naquele tempo de Cafarnaum. Mas, como dissemos, ela não estava muito a gosto no casamento pela atitude do marido. O marido fazia excessos e ela estava, relata-nos Humberto de Campos, que ela estava mais bem amargurada. Então, via-se a quantidade de problemas que ela tinha. E um dia, ela, estando muito triste e a chorar, uma das servas falou-lhe de Jesus e disse-lhe que havia um nazareno que andava a pregar a paz
a liberdade, o amor, a igualdade. E ela, ao início, não quis assistir às reuniões do Nazareno, mas mais tarde, levada por esta serva, ela começou a assistir às pregações de Jesus. Era normal naquela época que as servas começassem a ouvir a palavra de Jesus e, às vezes, tinham a sorte de que a ama então as acompanhava. Então, este foi o caso de Joana. Ela começou a assistir às pregações de Jesus e um dia teve a coragem então de ir falar com ele e contar-lhe as coisas que lhe estavam a acontecer e porque que ela andava com tanto desgosto no seu casamento. Então, conta-nos Humberto de Campos que ela fez uma longa história para Jesus. Então aqui já nós estamos a ver que, assim como nós às vezes temos problemas no casamento e contamos aquela longa história a alguém de quem precisamos um conselho, pois Joana também. Ela estava com muitos problemas e contou com pormenores a Jesus em casa de Simão Pedro toda a história dela. E vamos ver então o diálogo que Jesus lhe diz. Depois dela ter falado, Jesus lhe diz: Joana, só há um Deus, que é o nosso Pai, e só existe uma fé para as nossas relações com o seu amor. Certas manifestações religiosas no mundo muitas vezes não passam de vícios populares nos hábitos exteriores. Então vemos que Jesus começa por explicar o amor de Deus. Ele explica a Joana que, independentemente do marido estar umas vezes com os judeus e outras vezes não, Deus só há um. Independentemente das relações do marido, ele diz, só existe uma fé nas nossas relações com o seu amor. Certas manifestações religiosas, então, muitas vezes não passam de vícios populares nos hábitos exteriores. Todos os templos da terra são de pedra. Eu venho, em nome de Deus, abrir o templo da fé viva no coração dos homens. Então aqui, Jesus adverte que qualquer templo ou qualquer religião, se só nós nos pomos naquilo que é material, são templos de pedra. Que o mais importante, então, é ter aquela fé e vir de coração fazer as coisas. E Jesus prossegue. Entre o sincero discípulo do Evangelho e os erros milenários do mundo, começa a travar-se o combate sem sangue da redenção espiritual. Aqui Jesus já então passa para Joana para outro nível. Já não está a falar de Deus, está a falar nas guerras que travamos, nos combates que se trava nós conosco, que é aquele de sem sangue e é redenção espiritual. Então, quando nós começamos a ser um sincero discípulo do Evangelho, nós temos aqueles combates conosco, não é? Pronto, não devia ter feito isso, devia ter feito aquilo. Então Jesus aqui ele começa a explicar que, apesar dos erros milenares do mundo, já o ser humano começava a ter consciência do que era ser a redenção espiritual. Agradece ao Pai o haver-te julgado digna do bom trabalho desde agora. Teu esposo não te compreende a alma sensível, compreender-te-á um dia. E Jesus aqui então começa já a dizer: agradece ao Pai todas as dores que nós passamos. Agradece ao Pai, não é? Porque o Pai considerou-la digna do trabalho que ela estava a fazer junto do marido. Então aqui vemos que Jesus diz: teu esposo não te compreende a alma sensível, compreender-te-á um dia. Isso é a paciência. Se o esposo, ou a esposa, ou o filho, ou uma filha,
não nos compreende, então simplesmente temos que ter paciência. Um dia vão nos compreender e agradecer por estarmos nessa posição e de alguma maneira poder ajudar aquele espírito. Esta mensagem de Jesus é profunda e tem muitos ensinamentos. E ainda então Jesus continua. É liviano e indiferente, ama-o mesmo assim. Então vemos que Jesus passou do amor de Deus para o amor dela própria com ela e depois também para o amor ao próximo. Ele diz, se é liviano e indiferente, não importa. Ama-o mesmo assim. Não te acharias ligadas a ele se não houvesse para isso razão justa. Jesus aqui transmite a Joana a lei de causa e efeito. Se ela estava a ter problemas com aquele casamento, alguma razão justa haveria de ter para isso. Senão, ela não teria sido colocada naquela posição. Então, Jesus aqui transmite para Joana essa lei de causa e efeito. Servindo-o com amorosa dedicação, estarás cumprindo a vontade de Deus. Jesus então pede a Joana aqui que, apesar de todos os problemas que ela tem no casamento, que ele o sirva com uma amorosa dedicação para cumprir a vontade de Deus. Conta-nos Humberto de Campos que Joana era um espírito muito dedicado, ele até refere uma rara dedicação. E aqui Jesus ainda faz questão de dizer-lhe: estarás cumprindo então a vontade de Deus. Fala-me de teus receios e de tuas dúvidas. Deves, pelo Evangelho, amá-lo ainda mais. E Jesus aqui faz uma reflexão importante que é: tens dúvidas? Conheces o Evangelho? Então tens que amá-lo ainda mais. E ela aqui, nesta altura, já conhecia muitas coisas do Evangelho. Por quê? Porque ela tinha assistido a várias pregações de Jesus. Então, ele lembra: deves amá-lo ainda mais. Os sãos não precisam de médico. Além disso, não poderemos colher uvas nos abrolhos, mas podemos amanhar o solo que produziu cardos envenenados, a fim de cultivarmos nele mesmo a videira maravilhosa do amor e da vida. Jesus aqui explica para Joana que, obviamente, que ela não vai conseguir mudar o marido, mas pode ir semeando, deixando sementes, ok? A fim de cultivar nele o amor para a vida. Então vemos que Jesus, neste diálogo, lhe fala a Joana de tudo o que contém o Evangelho. Jesus fala de Deus, fala do amor próprio, fala do amor ao próximo, fala da lei de causa e efeito, e ainda lhe fala a Joana que, ao conhecermos o Evangelho, temos que amar então ainda muito mais qualquer espírito que esteja ligado a nós e que seja um espírito com alguns problemas de atitude. No entanto, Joana aqui começa a entender a mensagem de Jesus, mas ainda tinha dúvidas. E Joana diz: Mestre, vossa palavra me alivia o espírito atormentado. Entretanto, sinto dificuldade extrema para um entendimento recíproco no ambiente de meu lar. Não julgais acertado que lute por impor os vossos princípios? Agindo assim, não estarei reformando o meu esposo para o seu e para o vosso reino? Esta dúvida de Joana temos todos nós, não é? Se temos algum familiar problemático, então não será justo nós tentar lutar e impor os ensinamentos de Jesus ao nosso familiar?
Não será então dessa maneira que nós conseguimos reformar o nosso familiar? É uma dificuldade que qualquer um de nós tem. Tratamos de impor, tens que fazer assim, tens que agir daquela maneira, ou agir de outra maneira. E então Jesus lhe responde: quem sentirá mais dificuldade em estender as mãos fraternas? Será o que atingiu as margens seguras do conhecimento com o Pai? Ou aquele que ainda se debate entre as ondas da ignorância ou da desolação, da inconstância ou da indolência do espírito? Então, quem é que é mais fácil ter tolerância? Quem é que é mais fácil compreender? Aquele que já conhece o Evangelho ou aquele que ainda não o conhece e anda às escuras? Essa é a pergunta que então Jesus lhe deixa a Joana. Quem é que tem a capacidade de ter tolerância? Quem é que tem a capacidade de amar o outro? É aquele que conhece o Evangelho ou é aquele que ainda nem sequer ouviu falar de Jesus? Quanto à imposição das ideias, continuou Jesus, acentuando a importância de suas palavras, por que motivo Deus não impõe a sua verdade e o seu amor aos tiranos da terra? Por que não fulmina com um raio o conquistador desalmado que espalha a miséria e a destruição com as forças sinistras da guerra? Então, por quê? Quem somos nós, então, para tentar pôr uma verdade ao nosso irmão, se Deus não impõe nada? Deus não é um tirano na terra. Deus não anda a destruir ninguém. Então, quem somos nós para impor as nossas ideias ao nosso irmão? Por que então Deus não vai e fulmina todos aqueles que pensam diferente? Por que Deus então não espalha a miséria e a destruição em todos aqueles que não o conhecem? Então, não era a atitude correta que Jesus queria para Joana. Ele queria que ela percebesse que havia outras maneiras de atuar no âmbito do lar. A sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma-as. Isto aqui é bastante profundo. Deus não extermina as paixões. Ele vai transformando os espíritos, um a um, até eles atingirem o progresso. E aos poucos, nós já falamos aqui muitas vezes que a nossa evolução não dá saltos. A nossa evolução é um passinho de cada vez. E com isso, aqui Jesus lhe está a transmitir que não vale a pena nós violentar ninguém. Senão, pouco a pouco, essa pessoa vai transformando-se e vai evoluindo, seja espiritualmente ou intelectualmente, até chegar ao progresso. Aqui Jesus fala da sabedoria celeste. Obviamente que todos nós, os que de alguma maneira tentamos violentar ou exigir certos comportamentos, é porque ainda não temos esta sabedoria celeste, não é? Ainda estamos aqui muito fixados à terra. Aquele que semeou o mundo de cadáveres desperta às vezes para Deus apenas com uma lágrima. Então Deus deixa que as pessoas continuem e em algum momento das suas vidas estes espíritos vão despertar para as verdades, assim seja por uma lágrima derramada por alguém a quem eles amam. Porque sempre há alguém que nós amamos, seja uma mãe, seja um filho, assim sejamos pessoas menos evoluídas, temos amor no nosso coração. Então, Deus vai transformando pouco a pouco
e os deixa eles continuarem, porque cada um de nós tem o livre-arbítrio, continuamos. Porque assim seja com uma lágrima, um dia iremos despertar. O pai não impõe a reforma a seus filhos, esclarece-os no momento oportuno. Então, para que se veja a transformação das pessoas, é preciso termos esclarecimento, termos um guia. Neste caso, era Jesus. A mesma Joana precisou de Jesus para esclarecer-se. E nós aqui também precisamos de Jesus. Temos o Evangelho, temos a doutrina espírita, que nos esclarece. No entanto, estar esclarecidos não quer dizer estar evangelizados. Estamos só no nível de esclarecimento. Mas isso já ajuda. Ajuda a que nós depois consigamos ter atitudes mais proveitosas no tratamento com os outros. Então o pai não impõe. Ele vai reformando pouco a pouco através do esclarecimento. E este esclarecimento é oportuno. Vai no momento certo. O momento certo pode ser pela dor, um momento de sacrifício que temos que fazer por alguém, uma dor que sentimos por alguém, uma doença. Então, esse esclarecimento é na hora em que nós precisamos, nem antes, nem depois. E depende de nós, então, perceber o esclarecimento, interiorizar esse esclarecimento e mais tarde, sim, vir a estar evangelizados. Joana, continua Jesus, o apostolado do Evangelho é o da colaboração com o céu, nos grandes princípios da redenção. Então Jesus, continuando com Joana, lhe diz que Deus não vai com um raio destruir ninguém, que Deus transforma as paixões, que a transformação se dá depois de que nós somos esclarecidos. E ainda assim lhe lembra que nós estamos aqui na Terra para colaborar com Deus. Sê fiel a Deus, amando o teu companheiro do mundo como se fora teu filho. Jesus aqui, ao notar que Joana tinha muita divergência com o marido e que ela dizia que se calhar não ia conseguir, ele diz, ama como se fosse o teu filho. Quer dizer, com aquele amor incondicional, com aquele amor que nós temos pelos filhos, que independentemente do que eles façam, nós os vamos amar sempre. E é esse tipo de amor que Jesus está a pedir a Joana para o seu marido. Está a dizer, independentemente de que teu marido não seja o mais idóneo, independentemente que o teu marido às vezes não respeite o lar, independentemente que ele tenha negócios ilícitos, diz, ama-o como se fosse teu filho. Não percas tempo em discutir o que não seja razoável. Deus não trava contendas com as suas criaturas e trabalha em silêncio por toda a criação. Vai. Então esta passagem aqui é belíssima, porque ele ainda nos diz, e não percas tempo, não discutas, trabalha em silêncio. Deus também trabalha em silêncio por toda a criação. Então não vale a pena nós andar discutirmos. Se temos aquele parente mais complicado, não vale a pena discutir. Sigamos o nosso caminho. Okay? Ajudemos, amamos, mas não vale a pena discutir. Aqui Jesus convida a quê? Convida à paz. Se nós não entrarmos em discussão, temos mais paz. Neste caso, no caso de Joana, no lar. Então, aqui Jesus convida a Joana à paz. E ainda lhe diz, vai. Esforça-te também no silêncio. Então, não te esforces só por amá-lo, esforça-te também no silêncio. E quando convocada ao esclarecimento, fala o verbo doce ou enérgico da salvação,
segundo as circunstâncias. Volta ao lar e ama o teu companheiro como o material divino que o Senhor colocou em tuas mãos para que talhes uma obra de vida, sabedoria e amor. Então aqui Jesus convida a Joana a trabalhar não só quando ela anda nos seus afazeres, senão ainda no silêncio. Se o marido tem alguma discussão, ela amá-lo e trabalhar sempre em silêncio. Mas lhe diz, quando convocado ao esclarecimento, fala o verbo doce ou enérgico, segundo as circunstâncias. Ou seja, quando alguém te convocar em alguma explicação, dependendo das circunstâncias, aí sim temos que falar e esclarecer a pessoa à luz do Evangelho, seja de uma forma doce ou, dependendo das circunstâncias, podemos então ser mais enérgicos. E então lhe diz, volta ao lar e ama o teu companheiro, como o material divino que o Senhor colocou em tuas mãos, para que talhes uma obra de vida, sabedoria e amor. Então essa era a missão, uma das missões de Joana na Terra, era conseguir talhar aquele material divino, aquela vida que ela tinha, ser tolerante com o esposo, ok? Mas com sabedoria e com amor. Vai, filha, sê fiel. Estas foram as últimas palavras então que Joana ouviu de Jesus. Este foi o único encontro que temos relatado nos livros que Joana teve com Jesus. Joana, nesta altura, ainda era jovem, e ela ficou, então, depois dessa reunião em casa de Simão Pedro, ela ficou com todo este diálogo que teve com Jesus e começou a trabalhar o que ele havia dito. Ela tornou-se mais tolerante, tornou-se alegre, era uma pessoa que de alma se dedicou ao marido. Ela não se dedicou ao marido como um fardo que levava e dizia, pronto, ok, tenho que o aturar. Não, ela dedicou-se verdadeiramente ao marido. Ela, digamos, as partes negativas do marido deu pouca importância e dava mais importância às coisas positivas que ele tinha, que de certeza tinha coisas boas. Então ela começou a trabalhar nela, na reforma íntima dela. Depois, nessa altura, passado um tempo, ela teve um filho, o qual veio desdobrar o trabalho dela, porque se o casamento dela tinha problemas, então ela agora tinha que também atender o filho e educá-lo. E o tempo começou a passar e um dia Cusa, o seu esposo, pelos maus negócios que ele tinha feito, começou a ser perseguido pelo governo. E tinha muitas dívidas e um belo dia veio a desencarnar e deixou a Joana numa situação com muitas dívidas. O governo daquela altura foi e tirou-lhe todos os bens. E Joana ficou sem nada. Depois de ter uma posição na sociedade importante, ela ficou então com um filho e sem dinheiro. Mas ela mesmo assim, ela não ficou triste, ela não se revoltou. Ela simplesmente começou a trabalhar. Foi então procurar emprego com as amigas dela da alta sociedade e algumas até lhe chamaram a atenção. Como é que é possível, depois de estar na alta sociedade, agora pôr-te a trabalhar? E ela esclarecia que Jesus também trabalhou. Jesus também foi carpinteiro e não por isso deixou de ser o espírito iluminado que foi. Então ela trabalhou a fazer
trabalhos domésticos para as amigas de antigamente, não é? E também abraçou vários filhos dessas amigas para educá-los. Então aqui vemos uma Joana já transformada, com resignação. Ela já sabia bem como aplicar o Evangelho de Jesus na vida dela. E o tempo foi passando, e vamos encontrar Joana no ano 68 depois de Cristo, já uma pessoa idosa, um espírito idoso, e vamos encontrá-la numa galera romana levada para os circos. Lembremos que naquela altura os cristãos eram muito perseguidos e eles iam às catatumbas buscá-los, e numa dessas também foi Joana. Ela ia com o seu filho menor. Então vamos encontrar Joana já amarrada a um poste. Já os verdugos lhe tinham colocado uma certa substância que eles colocavam na roupa para depois poder prender fogo mais facilmente. Então vamos encontrar Joana nessa situação. Ela está num poste e ao lado dela está o filho. E então, ante o vozerio do povo, foram ordenadas as primeiras flagelações. Abjura, exclama um executor das ordens imperiais, de olhar cruel e sombrio. Abjura é a palavra que eles utilizavam para dizer nega Jesus. Nega o Nazareno. E é isso que eles gritavam a todos aqueles que estavam nos postes. Abjura. Então, o açoite vibra sobre o rapaz seminu, que exclama entre lágrimas: repúdia a Jesus, minha mãe. Não vês que nos perdemos? Abjura por mim, que sou teu filho. Então aqui, para aqueles que são mães, estar a ver um filho que está num poste, que está com sangue, que vai ser queimado, a suplicar a sua mãe que abjure Jesus. E ele ainda lhe suplica: abjura por mim, que sou teu filho. Obviamente que aqui vamos encontrar Joana banhada em lágrimas. Que mãe não estaria banhada em lágrimas naquele momento? Naquele momento, Joana lembra toda a vida dela. Lembra as vezes que foi feliz no lar, lembra as vezes que também esteve amargurada no lar, lembra quando foi mãe, as sensações de ser mãe. Joana lembra também o desencarne do seu marido, lembra os tempos bons que ela teve na alta sociedade, lembra os tempos bons que teve quando ficou sem nada, o trabalho, a dedicação que teve com os filhos de outras mães, mas lembra sobretudo de Maria. Ela lembra que Maria, quando estava ao pé da cruz de Jesus, Maria não ficou revoltada. Maria aceitou os desígnios divinos do que estava a acontecer com o filho dela. Então, nesse momento, Joana, cheia de força, diz: cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo,
é preciso ser fiel a Deus. Joana lembrou aquelas palavras que Jesus lhe disse no único diálogo que tiveram: vai, filha, ser fiel. Então, por mais que lhe custasse ver o filho naquela situação, ela sabia que ele não lhe entendia o sofrimento. E ela lhe diz: Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa. Ela convida o filho a sofrer com ela. Por acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. Ela que percebe que o mais importante que nós temos na vida é ser fiel a Deus. Nesse momento, os verdugos acendem o fogo numas madeiras que tinham aí ao pé de Joana e o fogo começa a consumi-la. E ainda lhe perguntam, naquela hora do martírio: o teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? Perguntam. E ela responde: não apenas a morrer, mas também a vos amar. Aqui neste momento derradeiro de Joana, ela mostra o amor infinito que ela tinha para com o próximo. Nesse momento de Joana, Jesus aparece-lhe e lhe diz: Joana, tem bom ânimo, eu aqui estou. Então, esta é uma passagem belíssima que temos de Joana de Cusa, em que temos imensos ensinamentos. O primeiro ensinamento que vemos aqui é a transformação. Vemos uma Joana confusa no início, uma Joana jovem, com ilusões no seu casamento, um casamento que não estava a correr bem. Uma Joana que tem a humildade de ir falar com o Nazareno. Nós muitas vezes não pedimos ajuda, mas Joana foi e pediu ajuda, contou a sua história. E vemos uma Joana transformada ao longo dos anos. Ela foi trabalhando nela aos poucos, devagarinho, desde aquela conversa com Jesus, desde que ela conheceu o Nazareno, e foi se transformando até chegar ao martírio, ao testemunho final. Vemos uma Joana educadora. Ela teve a oportunidade de educar o marido com o seu exemplo, de educar o marido na dedicação que ele demonstrou e no amor que ele demonstrou, assim ele não fosse o mais idôneo. Ela educou, teve a oportunidade de educar filhos de outras mães, também com o seu exemplo. Educou as amigas quando lhes disse: porque não é de trabalhar se Jesus trabalhava. Ela educou toda a vida com um exemplo, e ainda mais no derradeiro da sua morte, quando ela estava no poste, educou o seu filho, porque ela teve a consciência que se ela abjurasse naquele momento, que seria dela da vida depois, que seria do filho. Ela nesse momento educou o seu filho também, e educou os verdugos que estavam aí ao lado dela. Vemos uma Joana que foi fiel a Jesus e a Deus até o fim. Ela mostrou fidelidade em tudo o que ela fez e amou a Jesus sobre todas as coisas. Nós, hoje em dia, temos a alegria de ainda ter este Espírito que nos traz belíssimas mensagens
e que são recebidas por Divaldo Franco. Porque Joana de Cusa foi uma das reencarnações de Joana de Ângeles. Então, hoje em dia, temos a alegria de continuar a ter este espírito que nos dá exemplos, nos dá mensagens, nos dá um caminho a seguir para que nós possamos um dia ser como ela e estar mais perto de Jesus e de Deus. Que nós possamos ter a tolerância no momento em que devemos ter, amar o próximo, não com aquele amor de é um fardo, vou amá-lo para não encontrá-lo nas reencarnações que tenho a seguir, senão amar de verdade. Amar, tentar manter o silêncio para não discutir e em paz. Então, Joana nos dá aqui uma lição de que, se calhar, também a paz é o melhor regalo que podemos fazer aos nossos familiares. Quem não tem no lar um familiar complicado? Então, que neste Natal possamos ter este exemplo vivo de Joana de Cusa e, se não conseguimos amar o nosso próximo ou o nosso familiar complicado, pelo menos guardemos silêncio e comecemos por aí, por regalar paz nos relacionamentos que temos com ele. Obrigada. Aproveitar aqui mais uns minutinhos para você falar para a gente, você que estudou isso com tanta dedicação. Ô Mirla, no momento da sua exposição você disse que uma coisa é a gente ter conhecimento, estar esclarecido. A outra coisa é a gente estar evangelizado. Qual é a diferença? De eu ter conhecimento, de eu estar esclarecido e de eu estar evangelizado. Tem diferença? Sim, tem diferença. Nós todos temos o esclarecimento, é o que viemos buscar aqui neste centro espírita, é o que fazemos em casa quando lemos livros, é o que fazemos quando ouvimos palestras, mas se estar evangelizado é pôr em prática. E essa é a parte mais difícil. E essa é a parte que nos convida a Jesus. É tudo que nós sabemos pôr em prática com o nosso próximo. Há uma grande diferença, é muita. Então eu posso ter conhecimento espiritual, eu posso frequentar um centro espírita, uma igreja evangélica, uma igreja católica, ler a Bíblia, ler o Evangelho, assistir muitas palestras, fazer muitas formações, eu tenho muito conhecimento e não estar evangelizado. Sim, podemos ter muito conhecimento, inclusive fazer palestras, e não estar evangelizadas, ok? Joana de Cusa é uma personagem que estava altamente evangelizada. E nós, se calhar ainda com todo o conhecimento que temos, não conseguimos estar nem um bocadinho ao nível que ela esteve naquela altura de Jesus. Pôr em prática é o convite. Pôr em prática com o nosso próximo e com o nosso próximo mais próximo. É aí onde está, digamos, se nós vamos conseguir ou não. Pôr em prática o amor ao próximo com esse parente difícil que temos. E ver se já estamos a conseguir pôr um bocadinho em prática os ensinamentos de Jesus. Então, sim, há muita diferença entre estar esclarecido e estar evangelizado, sem dúvida. No momento ali, você contou-nos a história, e Jesus, dirigindo-se a Joana de Cusa, porque isso é uma história belíssima que fala sobre os laços de família, e numa certa altura ele pede a Joana de Cusa que lidasse com o marido como se fosse um filho. Eu colocaria aqui a questão.
será que é mais difícil suportar um filho difícil do que suportar um marido difícil? E quem diz o marido pode dizer a mulher, quem diz o filho pode dizer a filha? Eu acho que, talvez, no caso do marido, nós sempre achamos que, pronto, podemos divorciar e ter outro marido, não é? Que seja mais fácil. No caso do filho, é nosso filho sempre. Então, eu sempre, quando nós somos mães para sempre. Ter um filho é difícil, é complicado, mas aí nessa passagem, eu acho que também Jesus lhe quer dizer que ama o seu marido com aquele amor infinito que nós temos pelos filhos. Nós, os nossos filhos, não importa o que eles façam, nós os vamos amar sempre. Os maridos e as esposas, nem tanto, não é? Porque nós depois, se as coisas não correrem bem, até podemos partir para uma segunda oportunidade. Tem ex-marido, ex-mulher, mas não tem ex-filho, ex-filha. Essa condição não tem, né? É para sempre. Muito bem. Depois você colocou ali uma questão de Joana, eu tive fazendo as contas, desde que, no momento em que ela é aprisionada, né, como cristã, e passaram-se 35 anos depois da crucificação de Jesus, né? Foi no ano de 68, Jesus foi crucificado no ano de 33, 35 anos, né? E quando você leu essa história, quando você estudou e voltou a estudar sobre Joana de Cusa, o que mais te impressionou nessa personagem do Evangelho? Porque nós estamos no mês do Natal, no mês da família, no mês dos laços de família. O que mais te impressionou em Joana de Cusa? A mim, o que mais me impressionou foi a tolerância que ela teve com o marido. Ela não teve... Ela, de nenhuma maneira, queria ter uma casa, ela queria ter um lar. E ela lutou por esse lar. Ela esforçou-se para ter um lar risonho. Ela esforçou-se por ver a parte positiva do marido. Ela minimizou as coisas negativas. E esforçou-se por isso, por ter um lar. Eu acho que essa é a parte que mais me chamou a atenção. Era o esforço que ela fez para não ter uma casa, porque uma casa tem qualquer um, não é? Mas para ter um lar, sobretudo, na vida. Acho que foi isso. Ok, muitíssimo obrigado, Mirla. Vamos então fazer a nossa prece. Doce Jesus, nosso amigo incondicional de todas as horas, eis que nos encontramos, Senhor, na alegria do clima do Natal. As ruas em festa, em luzes, em cores, em beleza, como se dentro dos nossos sonhos, dentro dos nossos corações, comemorássemos, na recordação do teu nascimento, um mundo melhor, com mais paz, com mais concórdia, com mais harmonia. Manifestações de toda sorte, em vários locais na face da terra, contagiam outros tantos
pela recordação da tua chegada. Belém, naquele foco luminoso de uma estrebaria, junto à presença simples e aquecida dos animais, tornou-se o berço abençoado, aonde a partir de então toda a humanidade debruçaria suas reflexões, suas aspirações, suas esperanças. Mais de 2000 anos se foram, encarnando e reencarnando. Em inúmeras experiências, nós aqui nos encontramos, Senhor, ouvindo, recebendo a recordação da Tua Boa Nova uma vez mais, mas demonstrando as dificuldades que todos nós ainda trazemos para a vivência com fulgurância e com simplicidade. Na mensagem desta noite, em que temos a beleza desse contato de Joana de Cusa contigo, Senhor Jesus, que possamos atender também o apelo da tolerância, da concórdia, da compreensão e da fidelidade, que tudo ama, tudo sabe, tudo espera, tudo conquista. Agradecemos esse momento de reflexão e de paz, porque naturalmente, por extensão, lançamos os nossos olhos naturalmente sobre a nossa própria família. Aqueles que ali estão reencarnados conosco, aqueles, Senhor, que nos devem e a quem nós devemos, aqueles que são doces, afáveis, e aqueles que se tornam difíceis, ou por quem nós temos alguma dificuldade em compreender e tolerar. Recordamos dos nossos pais, dos nossos filhos, dos nossos netos, os que estão na terra e os que já voltaram para o mundo maior. E é inevitável não os abraçarmos, envolvendo-os, Senhor, para que onde quer que se encontrem, receba o calor da nossa prece, da nossa recordação. Oramos por eles, como oramos por nós, pedindo-te, Senhor Jesus, mais tolerância, mais compreensão, mais esperança para dias melhores, ainda quando nos encontramos na terra. Abençoa, Senhor, todos aqueles que nos buscam, pedindo compreensão, pedindo assistência espiritual, saúde, renovação. Aqueles que aqui chegam rogando pelos seus familiares queridos que partiram, outros que farão tratamentos de várias especialidades, outros tantos que rogam pelos seus filhos, por suas filhas, internadas em clínicas de desintoxicação, nos hospitais, aqueles que rogam e suplicam a fim de recobrarem a alegria que perderam na depressão, outros que suplicam amor à vida, reencontrando o desejo de voltarem a viver com sorriso e boa disposição. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos encarnados, com as suas lutas muito próprias, muito semelhantes às nossas, e ampara, naturalmente por extensão também, os nossos irmãos desencarnados, possivelmente em condição de muito maior sofrimento do que aquela que possamos ter ideia. Permita-nos, ao retornar aos nossos lares, levemos um pouco desse vigor espiritual, distribuindo àqueles que conosco
contactarão. Permita, Senhor, que ao longo da próxima madrugada, adormecidos no corpo, escutemos os ecos dessa mensagem renovadora através dos bons espíritos que estarão certamente a nos assessorar, intuir, orientar. Guarda-nos assim em suas bênçãos de paz. Nessa noite sempre, nós te rogamos, Senhor, que permaneças conosco.